tão necessário, tão essencial nesse tempo da nossa vida, especialmente para o coração dos jovens. Nós temos muitos jovens desesperados, cometendo atos contra si, contra a própria vida, padecendo muito, porque não sabem no que acreditar. Por isso quero meditar sobre a virtude da esperança, essa pequena catequese semanal. Hoje nós vamos meditar sobre a natureza e os motivos da virtude da esperança, dos objetos da virtude da esperança. Amanhã meditaremos sobre os motivos, as propriedades e os efeitos da virtude da esperança na nossa vida. Depois meditaremos sobre a necessidade que nós temos dela e o papel dela na nossa santificação. Na quinta-feira falaremos sobre o modo de praticar essa virtude e na sexta falaremos sobre os pecados contrários à virtude da esperança. Meditando sobre a natureza da esperança, nós sabemos que a esperança, a caridade e a fé são virtudes infusas pelo Espírito Santo na nossa alma no dia do nosso batismo. Ela é como o amor, dos mais nobres sentimentos do coração humano. A esperança, ela tantas vezes é um motivo pelo qual nós daremos mais um passo. Um coração que não espera nada é um coração que já está morto, na verdade. Portanto, naturalmente, a esperança, ela em primeiro lugar designa algum bem que pode ser alcançado, e esse bem, então, almejado pelo nosso coração, nos faz nos mover em direção a ele. E em segundo lugar, como um sentimento nobre do coração humano, ela tende para a conquista de algum bem honesto. Pense naquele homem que pega uma pequenina semente e lança na terra, sabendo, pela fé que ele tem, claro, sabendo que virá um fruto. E aquele tempo entre a semente e o fruto, esse homem só pode esperar. E ele espera com bons sentimentos. Ele acredita que aquela terra fecundará a semente que ele lançou e vai devolver para ele frutos mais nobres. Portanto, esse sentimento, mesmo que seja difícil, ele está no nosso coração. Mesmo que seja um bem difícil de alcançar, a esperança, ela é maior. Portanto, esse sentimento é natural também em nós. Mesmo que seja uma virtude infusa por Deus, humanamente, nós também carregamos a esperança. Portanto, além dessa esperança natural, a Igreja Católica diz, de modo sobrenatural, Deus infunde no dia do batismo a virtude da esperança. E o que ela espera? Qual é a natureza da esperança sobrenatural? A natureza dela é esperar ver a Deus. É tudo o que a nossa alma espera. Se nós disséssemos, eu não sou cristão, não acredito em Deus, eu não tenho esperança, não, você tem. Só que a sua esperança é só esperança natural. Você espera as coisas desse mundo. Espera vencer no trabalho, espera conquistar isso, conquistar aquilo. Mas a virtude da esperança, a virtude sobrenatural da esperança, ela espera em primeiríssimo lugar ver a Deus. É ela que nos coloca diante de Deus. A caridade, ela nos permite nos unir a Ele. E a fé nos permite crer nele como um bem invisível. A fé nos permite crer nesse bem invisível. O amor nos permite unir a Ele. E a esperança nos permite almejar. Santo Agostinho usa a expressão anelar. É um anseio da alma. Mais do que um anseio humano, nossa alma deseja Deus. Portanto, a definição que a Igreja Católica dá no Catecismo de virtude da esperança é que ela é uma virtude teologal, portanto, vem direto de Deus. Uma virtude teologal, sobrenatural, pela qual nós, acreditando nas promessas de Deus, promessas que Ele fez na sua mensagem evangélica, Jesus que traz a verdade de que o céu está aberto para nós e nós poderemos contemplar a Deus. Portanto, nós estamos firmes nessa promessa.
A virtude da esperança é uma virtude teologal sobrenatural, pela qual, firmes na promessa de Deus, nós esperamos a salvação eterna. Qual o objeto da nossa esperança? Ver a Deus por meio da salvação eterna. E a segunda coisa, os auxílios necessários para conseguir. Nós esperamos de Deus a ajuda para conseguir alcançar o céu e ver a Ele. Isso seria a virtude da esperança. Esperar a salvação, ver a Deus, e esperar de Deus o auxílio. Por quê? Porque certamente sem Deus nós não conseguiríamos nada. Não conseguiríamos esperá-lo sem o auxílio do próprio Deus. Portanto, devemos ver a esperança como essa expectativa da vida. Isso é esperança. Alguém diz, eu tenho esperança de dias melhores. Essa é a esperança humana. Eu tenho esperança de um trabalho melhor. Essa é a esperança humana. Eu tenho esperança de ver a Deus. Eu tenho a esperança de me unir a Ele no céu. Essa é a esperança sobrenatural. Nós temos que entender a diferença, porque às vezes nós pecamos contra Deus dizendo: o Senhor prometeu e não cumpriu na minha vida. O que o Senhor prometeu na sua vida que Ele não cumpriu? Te dar um trabalho? Isso não é esperança sobrenatural. O Senhor te prometeu o céu. Essa foi a promessa dele. E Ele haverá de cumprir. Mas Ele não te prometeu o céu pensando que você alcançaria. Por isso, Ele também prometeu te dar os auxílios. São os objetos da esperança. Os auxílios que Deus dá, nós devemos ser um deles. Portanto, a esperança, Deus a exige de nós em muitos momentos da vida. Muitos. Em meio às grandes provações, também a esperança quando recebemos o sacramento e acreditamos que esse pequenino pedaço de pão é Deus e nos une a Ele. Esperamos que quando vamos à confissão, nós receberemos de Deus a salvação, a libertação dos nossos pecados. Sem a esperança, nós não conseguimos vir à missa. Sem a esperança, não conseguimos ir à confissão, fazer uma oração. Ou seja, o motivo da minha oração é a esperança na promessa de Deus que me dará o céu, que me unirá a Ele. Portanto, nosso Senhor exigirá de nós essa virtude em tantos momentos, e especialmente naqueles momentos de grave provação, quando nós somos levados até ao desespero. Pense no coração de um pai de família que já perdeu o seu trabalho, não tem mais nada, não sabe o que fazer, tem filhos para cuidar, esposa. Diante da humanidade, ele olha e diz: mas não tem mais nada para mim, eu só tenho 50 anos. Mas não se espera mais nada para um homem de 50 anos. Progresso nenhum, humanamente falando, trabalho. E nós somos levados à beira do desespero. Portanto, é uma virtude fundamental, a igreja diz. Fundamental. E São Paulo diz que é na esperança que nós somos salvos. São Paulo diz isso na carta aos Romanos. Na esperança nós seremos salvos. Romanos 8:24. Portanto, virtude fundamental. Santo Agostinho dizia que nós temos essa esperança em Cristo porque Ele já realizou aquilo que nós humanamente devemos realizar. Nosso Senhor já cumpriu. Ele já entrou no céu como nossa cabeça. Ele já entrou no céu. Portanto, o motivo da nossa esperança, em primeiro lugar, é Cristo. Ele é a razão de toda a nossa esperança em Deus. Por Ele nós acreditamos naquilo que nós ainda não vemos. Nós não vemos o céu. Jesus está lá. Nos prometeu ir até o céu e nos prometeu ficar como alimento na terra. Nós comungamos o Santíssimo Sacramento, que nós esperamos nele. Portanto, esse vínculo da nossa esperança em Cristo, ele é decisivo. Se nós não esperamos em Cristo, nós já não devemos esperar mais nada. Por isso Jesus diz: enquanto vocês estão unidos a mim, é como os ramos de uma videira. Da vida gera frutos. Mas se vocês se separarem de mim, como o ramo de uma videira, destacado da videira, seca, e é isso o coração de quem não tem esperança. É um coração árido, frio, seco, sem vida. Quem não espera mais em Deus, não tem motivo nem para viver.
Às vezes nós depositamos nossa esperança demais nas coisas humanas, e na hora que o humano nos trai, o mundo nos decepciona, nós percebemos que não temos a virtude sobrenatural. Perdemos a humana e não temos a sobrenatural. Por isso existem tantas almas desesperadas. Porque o mundo poderia sim roubar as nossas esperanças. E roubar a cada dia. Cada dia o jovem diz: Frei, é mais difícil viver. Quando eu olho para frente, eu já fico cansado. Porque o tanto de prova, de competição que eu vou ter que fazer para vencer na vida, eu não quero isso para mim. E ele perde a esperança no mundo. Se ele não tem a esperança em Deus, faz como um jovem domingo que veio se confessar com 19 anos de idade e disse: eu tomei um monte de remédio e queria morrer. E aí me levaram para a UTI, fiquei na UTI e vi uma senhora do meu lado, agonizando para a morte. E naquela hora eu pensei que eu deveria viver, precisando chegar a isso. Um coração de um jovem de 19 anos, desesperado, já não tem mais esperança humana e não tinha a esperança em Deus, porque não tinha muita fé. Portanto, virtude fundamental. E os objetos da esperança que eu disse são 3. O objeto principal é a posse de Deus. O que nós esperamos nesse mundo? Diz São Paulo: conhecer e possuir a Deus. E conhecer aquele que Deus enviou, o Cristo. Primeiro objeto da nossa esperança é exatamente essa. Nós queremos Deus, queremos possuir, queremos amá-lo, porque Ele é amável. Queremos conhecê-lo, porque Ele é a visão beatífica. Quem vê a Cristo vê Deus, e nossa esperança é, através de Cristo, ver a Deus. São Paulo diz isso, e São João também. São João no Evangelho diz que a vida eterna consiste em que nós conheçamos a Cristo, Deus verdadeiro. Se nós temos esse motivo, esse objeto certo, nada nos desanima, nem as dificuldades da vida e nem as dificuldades da fé. Se o objeto máximo da nossa esperança é conhecer a Cristo, filhos, se nós olhamos para frente, como diz Santa Clara, olha para o espelho, contempla, olha numa direção fixa, nem para a direita nem para a esquerda, segue o seu caminho. Ela diz para a irmã Inês: segue o seu caminho, não olhe para um lado nem para o outro, segue direto, lá está Cristo. No fim, se Ele é o objeto da nossa esperança, nós não vamos desanimar no caminho. Portanto, esperança de possuir a Deus. Segundo a doutrina de São Tomás, o amor, ele não exclui aquele desejo de recompensa. Nós esperamos sim uma coroa de glória. Nós não estamos nessa vida. E nós esperamos receber uma recompensa. Qual é? Ver Deus. Ver a Deus. Contemplá-lo. Outro objeto, o objeto da esperança, que eu dizia no início, são as graças necessárias para alcançar a Deus. Certamente ninguém iria a Deus, ninguém se salvaria se nosso Senhor não nos auxiliasse. 3 auxílios, pelo menos, nosso Senhor nos dá. Primeiro, perdão dos pecados. Cada vez que humilhar, às vezes até chorando, eu vou à confissão, me ajoelho diante do Padre e peço a absolvição, nosso Senhor renova em mim o desejo do céu e a esperança da salvação. É o auxílio mais fundamental. Quem deseja ver a Deus se confessa muitas vezes. Depois, vencer as tentações e adquirir as virtudes. Nosso Senhor disse: ame mais, seja mais humilde. E cada ato de humildade, cada ato de esperança, cada ato de amor renova em mim aquele desejo de crescer em Deus. Progresso na vida espiritual a cada missa. E por fim, a graça de uma boa morte. Nós esperamos isso, a igreja reza, deveríamos rezar mais, pedindo a Nossa Senhora a graça de uma boa morte. Esperar morrer em paz para contemplar Deus, sem tragédias, sem acidentes, sem doenças graves. Portanto, é um auxílio que nós devemos pedir. Tem muitas pessoas que se desesperam na hora da morte. Se veem com uma doença que o toma em um mês e o coloca em uma situação de
não tem mais solução, mais remédio, não tem mais medicina. E ele sabe que vai morrer, o médico diz, olha, você tem 2 meses de vida. Ontem ele estava bem, caminhando para todo lado, fazendo projetos humanos, e agora ele está com uma doença que não tem remédio, e ele não tem a Deus, e ele pode se desesperar. Portanto, pedir a Deus a graça de morrer bem é um motivo de esperança. Pedir a Deus esta graça. Depois, último ponto, se nós, nosso Senhor diz isso, se nós pedimos a graça de uma boa morte, nós não veremos a Deus como juiz. Ele fala a Santa Maria Madalena de Paz, que a justiça dele, ela se transforma em clemência, e a vingança dele se transforma em misericórdia, de modo que, quando o sangue de Jesus clama no céu, ele não clama como o sangue de Abel no Antigo Testamento. O sangue de Abel, ele diz a Santa Maria Madalena de Paz, clamava por justiça. O sangue de Cristo clama por misericórdia. Todas as vezes que uma alma na terra pede a graça do perdão dos pecados, a graça do auxílio de uma boa morte e da ajuda necessária para a salvação, o sangue de Cristo clama diante do meu trono, ele diz, e ele clama por misericórdia, e eu só posso ouvir isso. Portanto, seria da nossa parte motivo de esperança pedir verdadeiramente a nosso Senhor a graça de morrer em Deus. Portanto, pensando nesse tema de hoje, o objeto, a natureza da nossa esperança é querer ver a Deus. Os objetos dela são o perdão dos pecados, o auxílio das graças e a maior delas que é a graça da esperança final, a graça da boa morte. São Paulo diz, esta graça da boa morte, na hora final, muitas vezes assaltados pelo demônio, que vai lançar sobre nós todas as máximas tentações da vida, naquela hora, essa virtude nos salvará. Por isso ele diz em Romanos, nós seremos salvos na esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.